Olá, amigos do canal Botafogo Memória. Estamos aqui mais uma vez para tratar dos assuntos da magnífica história do Botafogo. Hoje, dando sequência àquela série dos campeonatos conquistados pelo nosso futebol, campeonatos, torneios, enfim, vamos tratar do primeiro título brasileiro do futebol do Botafogo, de campeão brasileiro, 1968, Taça Brasil. Mas antes de iniciarmos, quero pedir que vocês inscrevam-se no canal Botafogo Memória, indiquem para que seus amigos botafoguenses se inscrevam-se também, e caso gostem do vídeo, não deixem de dar o seu like, né, de curtir o vídeo. O primeiro campeonato brasileiro do Botafogo foi conquistado em 68, a Taça Brasil, que era o grande torneio interestadual nacional que existia naquele tempo, nos anos 60. O Botafogo já havia disputado a Taça Brasil em 61, 62 e 67, na condição de campeão carioca. E esse torneio era disputado pelos campeões e vice-campeões estaduais. O formato era através de classificação por região, país, e depois eles vinham disputar com os campeões estaduais. O Botafogo havia se qualificado, pois conquistaram o campeonato de 68, em 9 de junho, e na final vencendo o Vasco da Gama por 4-0. De Santa Catarina veio o Metropol de Criciúma, vencedor da Chave Sul, para disputar com o Botafogo. No primeiro jogo, em 5 de dezembro, vejam bem, já em dezembro de 68, o Glorioso jogou no Maracanã, venceu por 6-1 o Metropol. E a equipe dirigida por Zagallo formou com Cal, Moreira, Zé Carlos, Dimas e Valtencir, Carlos Roberto e Gerson, depois Afonsinho, Rogério, Roberto, depois Ferretti, Humberto e Paulo César. Os gols botafoguenses foram assinalados por Humberto, Paulo César e Rogério, no primeiro tempo, 3-0, e na segunda etapa, Afonsinho, Ferretti. Aos 30 e aos 37, Ferretti marcou 2 gols, assinalaram os pontos do Botafogo. Em 8 de dezembro de 68, aniversário do Botafogo Futebol e Regatas, houve a partida de volta, que foi realizada no estádio Heriberto Rios, em Criciúma, mas a vitória não nos sorriu. O Criciúma venceu por 1-0. O Botafogo atuou com Cal, Moreira, Zé Carlos, depois Paulistinha, Dimas e Valtencir, Afonsinho e Carlos Roberto, Zequinha, Humberto, depois Lula, Ferretti e Paulo César. Veio então a terceira partida, que em tese teria que ser disputada também em Criciúma, em 10 de dezembro, 2 dias depois. Vejam como estava tudo corrido. Todavia, o árbitro Ayrton Vieira de Moraes havia carregado na súmula no jogo anterior e o confronto foi adiado. Muita gente suspensa, eles decidiram adiar o jogo. Como o regulamento do certame determinava que o decisivo terceiro jogo deveria ser disputado no estádio do Metropol, como disse antes, a data escolhida pela CBD levaria uma partida noturna, era 10 de dezembro, e o estádio Heriberto Rios não tinha refletores. O regulamento teve que ser alterado, invertendo-se o mando de campo. Portanto, o terceiro jogo teria que ser disputado em General Severiano. Na noite de 2 de abril de 69, já havíamos mudado de ano, né? Abril de 69, foi realizada a partida decisiva em General Severiano, para decidir esse mata-mata entre Botafogo e Metropol. Todavia, caiu um temporal no Rio de Janeiro e o árbitro Armando Marques, julgando impraticável o gramado, suspendeu a partida aos 14 minutos do segundo tempo, quando o placar estava em 1-0 para o Botafogo, com gol de Rogério aos 29 minutos. E depois o Metropol empatou aos 37, portanto estava 1-1 quando Armando Marques suspendeu o jogo. O Botafogo formou nesse dia com o Birajara, Moreira, Zé Carlos, depois Chiquinho, Leônidas e Botinha, Carlos Roberto e Ney Conceição, Rogério, Humberto, Ferretti e Lula. Os dirigentes do Metropol não quiseram esperar pela definição de uma nova data, a partida havia sido suspensa quando estava 1-1, por causa da chuvarada, e retornaram a Santa Catarina, e posteriormente oficializaram a desistência de prosseguir na competição. O Botafogo então estava classificado para enfrentar o Cruzeiro de Belo Horizonte na fase semifinal. E no primeiro confronto, realizado em 23 de agosto de 69, já estávamos em agosto, no Mineirão,
o Glorioso venceu por 1-0, gol de Ferretti, aos 35 minutos do segundo tempo, atuando com o Birajara, Moreira, Zé Carlos, depois Moisés, Leônidas e Valtencir, Carlos Roberto e Afonsinho, Zequinha, depois Iroldo, Roberto, Ferretti e Torino. Nesse jogo, há de se ressaltar que as duas equipes estavam desfalcadas de jogadores que estavam servindo a seleção brasileira, né? E o time de Belo Horizonte perdeu a sua invencibilidade de 8 meses, 38 partidas. Os dois jogadores que desfalcaram o Botafogo nessa partida foram Jairzinho e Paulo César, como eu disse, servindo a seleção brasileira. Na segunda disputa pela semifinal, o jogo foi realizado no Maracanã, em 28 de agosto de 69, e Palhinha, o atacante Palhinha, abriu o placar para o Cruzeiro aos 6 minutos de jogo, mas Roberto assinalou o gol de empate do Botafogo aos 39 minutos da segunda etapa. O Clube da Estrela Solitária jogou com Birajara, Moreira, Zé Carlos, Leônidas e Valtencir, Carlos Roberto e Afonsinho, Zequinha, Ferretti, depois Humberto, Roberto e Torino, depois Iroldo. Roberto e o zagueiro Fontana, que era bem violento, né, foram expulsos por se agredirem. Dessa forma, o Botafogo, com um empate e uma vitória, estava classificado para decidir o título contra o Fortaleza, que eliminara o Náutico. Vamos então para a decisão. A primeira partida da final foi disputada no antigo estádio, ainda existente, estádio Presidente Vargas, na capital cearense, na quarta-feira, 3 de setembro de 69. As coisas não começaram bem para a equipe dirigida pelo treinador Zagallo, tendo o Fortaleza feito 2-0, mas Ferretti empatou o jogo, marcando 2 gols e decretando empate em 2-2. O Botafogo jogou com o Birajara, Moreira, Zé Carlos, depois Moisés, Leônidas e Valtencir, Carlos Roberto e Afonsinho, Zequinha, depois Rogério, Humberto, Ferretti e Torino. Chegou-se então ao dia da grande final da Taça Brasil de 68. O jogo foi num sábado, 4 de outubro de 1969, no Maracanã, e o nosso velho e querido Maracanã recebeu a torcida botafoguense, esperançosa em alcançar o primeiro título nacional. Muito bem, atuando muito bem e não deixando margem de dúvida acerca de sua superioridade, o Botafogo goleou o Fortaleza por 4-0. O primeiro gol surgiu aos 10 minutos de jogo, quando o lateral esquerdo, Valtencir, foi à linha de fundo, cruzou o rasteiro e Roberto, bem desequilibrado, empurrou a bola ao fundo das redes. No segundo tempo, o Botafogo ampliou a vantagem aos 8 minutos, quando Ferretti marcou de cabeça, aproveitando um córner cobrado por Paulo César. O terceiro tento alvinegro foi marcado aos 20 minutos após uma tabela entre Roberto e Afonsinho. Este último driblou o goleiro e chutou a gol. Aos 33 minutos do segundo tempo, Ferretti recebeu a bola livre na área e, na saída do goleiro do time cearense, assinalou o quarto e último gol da vitória botafoguense. O Botafogo campeão jogou com Cal, Moreira, Chiquinho, depois Leônidas, Moisés e Valtencir, Carlos Roberto, depois Ney Conceição e Afonsinho, Rogério, Roberto, Ferretti e Paulo César. A torcida botafoguense iniciou a comemoração e o capitão Afonsinho ergueu a Taça Brasil, o primeiro campeonato brasileiro do Botafogo, com posse definitiva do Clube da Estrela Solitária. Importante lembrar que no final de 2010 a CBF unificou os títulos nacionais e, portanto, a Taça Brasil, que já era muito querida e muito prestigiada dentro e fora do Botafogo, passou a ser o primeiro campeonato brasileiro conquistado pelo Botafogo. A campanha botafoguense teve 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota, total de 7 jogos, certo? O artilheiro foi Ferretti, com 7 gols. Quero pedir mais uma vez que inscrevam-se no canal Botafogo Memória, que convidem seus amigos botafoguenses para inscreverem-se, e também curtam o vídeo caso tenham gostado. Botafogo, o mais antigo clube campeão multiesportivo do Brasil,
e campeão de 3 séculos.